Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. Algumas anotações básicas acerca de indivíduo, cultura, sociedade e dinamicidade cultural. A gente poderia propor a existência de um cosmo humano. Trata-se de uma instituição, de uma construção artificial, elaborada pela vontade coletiva dos indivíduos, um mundo próprio e particular dos seres humanos, que se insere dentro do mundo natural, mas ao mesmo tempo está fora dele por se tratar de uma fantasia, por se tratar de uma criação imaginária, de uma instituição, de mera convenção. Muito bem, esse cosmo humano é constituído de três importantes agentes. Sem eles, o cosmo humano não seria possível, não existiria. O indivíduo, a cultura e a sociedade. São temas importantes para o estudo socioantropológico, mas em todas as épocas, em todos os momentos da história das culturas, é sempre necessário e importante que se recorra a essa temática elementar. O estudo do indivíduo, da cultura e da sociedade nos ajuda bastante, não apenas a compreender o empreendimento que os seres humanos fazem ao longo de sua história, mas, acima de tudo, são categorias fundamentais e elementares para que nós entendamos o estágio atual da sociedade humana. O indivíduo é obra da natureza, é produto natural. A origem do indivíduo, a razão do indivíduo estar aqui, é prerrogativa exclusivamente dos sistemas naturais. Por essa razão, o indivíduo está inequivocamente ligado aos sistemas da natureza. Livre, sobre ele não pesa nenhuma lei, não pesa sobre ele nenhuma moral, porque ele é produto dos sistemas naturais. E nisso está a incompatibilidade que se estabelece entre esse ser da natureza, esse ser biológico, com a estrutura da organização social. E se propõe, se estabelece uma incompatibilidade congênita entre a natureza do indivíduo e a natureza da sociedade, uma vez que o indivíduo é de uma ordem e a sociedade é de outra ordem. A adequação do indivíduo à sociedade se dá através de um processo de alquimia, de transição e de mudança, em que através da socialização, através dos processos pedagógicos e educacionais, por meios formais e informais, usando-se a força ou não, se converte o indivíduo em pessoa. Evidentemente que a sociedade não tem o que fazer com o indivíduo, ele não estaria apto para inserir, para apoiar e reproduzir a instituição da sociedade, fazendo-se, portanto, necessária a sua conversão. Uma vez pessoa, o indivíduo estaria totalmente adequado e capacitado a não apenas participar, mas a reproduzir a organização da sociedade. A cultura é um fator fundamental para a existência humana. Na perspectiva de Goethe, não existe ser humano sem cultura e não existe cultura sem ser humano. A sociedade é um estágio avançado da cultura. O aparecimento da cultura e da sociedade são prerrogativas da comunidade, uma comunidade de indivíduos. Empreendem uma arte contínua de elaboração, de representações acerca daquilo que esses indivíduos, no campo de sua vontade, entendem o que é bom, o que é útil e o que é melhor. Nós temos tratado a cultura nos nossos encontros com alunos de antropologia e sociologia, vendo a cultura como artesanato coletivo que identifica socialmente determinado grupo humano. Nós não estamos condenados à cultura, e a cultura não é uma opressão sobre os seres humanos, sobre a comunidade e sobre a sociedade, porque a cultura é o processo, é o mecanismo natural de vida dos seres humanos que se constituem e que se aprimoram dentro de um contexto cultural. Portanto, a cultura não apenas representa a capacidade que os indivíduos têm de criar e produzir, mas ela está incrustada na sua própria natureza. Portanto, ela compõe a natureza humana. Ela não é apenas um produto
dessa natureza, ela representaria essa própria natureza. A sociedade consiste em um grupo formal de indivíduos que avançou do estágio de comunidade ao nível de organização social e política. Trata-se, portanto, de uma existência formal, de indivíduos que reconheceram a sua identidade, a sua unidade, e estão dispostos a perpetuarem, longevizarem a sua existência a partir de um quadro moral, de um programa normativo que seja capaz de garantir e prevenir as ações dos seus membros, garantindo, portanto, um certo padrão de normalidade. A antropologia sugere diversos fatores importantes para o aparecimento da sociedade, cujo aparecimento é concomitante ao aparecimento do meio urbano, ao aparecimento da cidade. Fatores como o sedentarismo, como o comércio, a ocupação de vales férteis, as alianças políticas, a exogamia e a ameaça externa levaram que pequenos grupos de indivíduos formando tribos e clãs se juntassem, se aglutinassem. E me parece que na base desses ajuntamentos, considerando que a grande maioria desses grupos eram inamistosos em relação a uns aos outros, mas na base dessa aglutinação e na decisão da formação das sociedades e o advento das grandes cidades, deve-se em grande medida ao fator da segurança. E, por outro lado, a praticidade, a facilidade das conquistas que se dão a partir da existência do grupo e não da existência do indivíduo isolado ou em pequenos grupos. A sociedade, portanto, aparece. Se tem ideia, portanto, que a sua formalização política se dá aproximadamente 700 anos antes de Cristo. É uma transição significativa, porque antes do surgimento do meio urbano e, portanto, a consolidação das sociedades, nós temos tribos e clãs que viviam a céu aberto, que viviam nas florestas. A transição do indivíduo, da comunidade à sociedade e a transição da existência grupal em meios abertos para o perímetro da cidade se dá num processo de grandes mudanças e transformações. O abandono da magia como norma de vida e a adoção da lei, o aparecimento da burocracia, o fortalecimento das relações políticas. Portanto, o deslocamento do estágio de comunidade à sociedade e da vida a céu aberto à sociedade vai demonstrar uma escala progressiva no campo tanto dos relacionamentos dos indivíduos entre si, como nas técnicas de dominação das condições ambientais. O fato é que a sociedade aparece e ela precisa ser mantida. Porque o adversário letal da sociedade, que pode subverter a sua existência, que pode comprometer o seu processo de desenvolvimento, nem são as leis da natureza e muito menos o mundo irracional. O grande inimigo letal da sociedade é o indivíduo. Ele pode subverter a sociedade. É por essa razão que se afirma que todas as vezes que uma criança nasce, a sociedade começa tudo de novo. Ela atua no sentido de dar a essa criança todas as informações necessárias, todo um legado que foi produzido antes do seu nascimento, para que finalmente ela possa se adaptar, ela possa se incorporar a um projeto anterior a ela. Todas as vezes que uma criança nasce, a sociedade é obrigada a iniciar todo o empreendimento de informação e reproduzir o sistema na mentalidade infantil como condição de você ter um adulto inserido dentro dos compromissos que a sociedade espera que ele tenha. O fato é que a sociedade existe, ela precisa ser preservada. E ela precisa ser preservada da atitude individual, porque o indivíduo tem a capacidade de subverter o projeto social, a despeito de docilizado, educado e disciplinado pela socialização e pela educação. No entanto, a socialização e a educação não anulam o indivíduo, não aniquilam o indivíduo. O educam e o disciplinam, mas o indivíduo permanece.
no seu desaparecimento e na sua destruição, se comprometeria também a existência e a vida social. Portanto, o indivíduo está presente e é necessário, portanto, que a sociedade prime para que ele não se manifeste, para que a vontade individual, para que o comportamento individual não comprometa as regras de manutenção da sociedade. Portanto, é necessário um projeto de prevenção, é necessário um sistema de defesa da sociedade contra as manifestações individuais. Esse sistema me parece muito simples, porque a sociedade tem conquistado um êxito significativo no campo de manutenção da vida social e, ao mesmo tempo, um papel de disciplinamento dos comportamentos individuais. Eu diria que nós temos um sistema simples de proteção da sociedade e de controle do indivíduo, que nós poderíamos pensar em regras aprovativas, em regras reprovativas e em regras permissivas. A sociedade lida com o indivíduo através de 3 grandes esquemas: aprovação, reprovação e indiferença. Aquilo que o indivíduo deve fazer e que se sugere que ele faça, que se ordena que ele faça, e a sua submissão, a sua obediência, o seu enquadramento a determinados padrões sociais implicam em recompensa, implicam em generosa contribuição da sociedade, como status, emprego, boa-fé, recursos e coisas desta natureza. Por outro lado, a sociedade veicula um discurso ameaçador, acompanhado de sentenças, caso o indivíduo transgrida e faça aquilo que ele não deve fazer. Portanto, a sociedade controla o indivíduo, designando o que ela aprova e, ao mesmo tempo, designando o que ela reprova. Portanto, horas ameaçando e horas recompensando, a sociedade mantém os indivíduos sob controle. Mas, no entanto, há uma outra área de caráter importantíssimo, que são as normas permissivas. E o que eu estou tratando aqui como sendo uma atitude de indiferença da sociedade. São áreas que o indivíduo, se quiser agir, ele age; se não quiser agir, ele não age. Se quiser fazer, ele faz; se não quiser fazer, ele não faz. Porque se tratam de normas permissivas, trata-se, portanto, de atitude de indiferença. O indivíduo nem está contribuindo, mas ao mesmo tempo não está atrapalhando, ele não está produzindo, mas ao mesmo tempo não está destruindo, fazendo ou não fazendo. Isso não teria interferência no âmbito do resultado que a sociedade procura alcançar. São muitas as áreas nas quais o indivíduo está apto para seguir a sua própria vontade e a sua própria direção. Há um mundo de escolhas que cabe ao indivíduo por si só fazer e pesa sobre a sociedade o caráter permissivo, de maneira tal que ao indivíduo é dado o espaço de manobra para que ele cumpra nesse aspecto a sua vontade. Acho interessante que na vida social você tem o campo da aprovação, você tem o campo de reprovação e, ao mesmo tempo, você tem uma extensa área na qual o indivíduo é livre para seguir o curso da sua vontade; desejando fazer, ele faz; não desejando fazer, portanto, ele não faz. Trata-se de um sistema simples, mas muitíssimamente eficiente e capaz de conter e manter o indivíduo dentro de um campo estabelecido por um padrão social normativo que visa, antes de qualquer outra coisa, a garantia da sociedade, a sua preservação e a manutenção de um padrão regular de conduta. A cultura é um fenômeno em movimento. É através dela que o indivíduo se insere no campo social e contribui para o seu fortalecimento. No entanto, todos nós sabemos que a cultura, ao longo dos anos, ela passa por mudanças. Algumas culturas são implementadas, outras são totalmente substituídas. Portanto, nós lidamos com uma dinamicidade muito presente dentro do campo da criação cultural. Eu diria que o dinamismo cultural, a dinamicidade cultural repousa efetivamente sobre dois grandes pilares, sobre 2 grandes bases. A relação entre indivíduo e sistema cultural e a relação entre sistemas culturais. A enculturação é o fenômeno mediante a qual os indivíduos não apenas são inseridos na cultura, mas é, acima de tudo, um fenômeno pelo qual as culturas se fixam. Não pode haver mudança e nem pode haver dinamicidade em fenômenos que não existem. Portanto, os fenômenos precisam existir para que se tornem dinâmicos. A enculturação, portanto, é a base do próprio sistema cultural. É o momento da chegada da cultura, da consolidação da cultura, e, ao mesmo tempo, corresponde ao processo de incorporação do indivíduo por ela. A enculturação pode se dar por meios informais e formais. E os dois são fundamentais. Num determinado momento da história dos indivíduos, eles são retirados do âmbito familiar.
eles são retirados do contexto da família para se submeterem a um processo de enculturação formal, produzido por técnicos e por instituições, saindo, portanto, da responsabilidade dos seus familiares. Trata-se de um fenômeno levado a efeito pela geração adulta, submetendo a nova geração, turistas, pessoas com deficiência de alguma natureza, submetendo esses grupos humanos a um processo de adaptação cultural. A grande preocupação da enculturação é tirar o indivíduo do estágio de dependência e translocá-lo para um estado de responsabilidade. No entanto, a movimentação da cultura não se dá apenas pela via da enculturação, mas pela via da aculturação e da desculturação. Não se trata de encontro entre indivíduos e sistemas culturais, mas se trata do encontro entre culturas. Portanto, o encontro entre culturas provoca a aculturação e a desculturação. Na aculturação, as culturas alteram, mudam, agregam, influenciam umas das outras. Quando você tem uma cultura dominante e uma cultura dominada, no encontro entre essas culturas, a cultura dominante tende a mudar em menor medida e a cultura dominada a mudar em maior medida. Quando você tem encontro entre culturas dominantes e entre culturas dominadas, você tende a um equilíbrio nesse padrão de troca. A desculturação trata-se de um fenômeno de destruição cultural, de cadaverização, de vampirização cultural. A morte da cultura e a destruição da cultura tanto pode se dar abrupta, como pode se dar gradualmente, tanto pode se dar parcial, como na sua totalidade. São temas importantes que nós estamos repensando, que estamos revendo, porque me parecem fundamentais para a compreensão da história humana e também para a compreensão do quadro atual dessa história. Indivíduo, cultura, sociedade e dinamicidade cultural.